Olá, boa noite. No programa especial de hoje, a TV Cidade Verde leva você a Portugal. Vamos conhecer o Arquivo Central do Estado Português, a Torre do Tombo. Lá está guardado o documento mais antigo relacionado ao Piauí, a Carta de Doação da Capitania. Você vai conhecer ainda a história do Major João José da Cunha Fidier, que liderou no Piauí a mais sangrenta batalha nas lutas pela independência do Brasil. Direto do Museu Militar e do Real Colégio Militar em Lisboa, você vai conhecer documentos escritos pelo próprio Major Fidier. E ainda vamos entender o processo de transferência da capital de Oeiras para Teresina. O nosso programa começa levando você a Lisboa. Vamos conhecer o Arquivo Central do Estado Português, a Torre do Tombo. Lá está guardada a Carta de Doação da Capitania do Piauí, que é considerada uma espécie de certidão de nascimento do Piauí. És lindo, meu Portugal, tal qual o amor que eu deixei. Este é o prédio que abriga a Torre do Tombo, em Lisboa, o Arquivo Central do Estado Português. A instituição tem mais de 600 anos e é a mais antiga do país. A Torre do Tombo guarda toda a documentação real do país. É aqui, entre os mais antigos documentos de Portugal, que viemos em busca de uma verdadeira relíquia para a história do Piauí, a Carta de Doação da Capitania. Para encontrar o documento que representa a origem do nosso estado, tivemos acesso a uma sala restrita da Torre do Tombo. Os documentos são trazidos em um suporte móvel, preocupação redobrada para não danificar os textos antigos. Os livros de registros são tão frágeis que há um excessivo cuidado na hora de abri-los, manusear as páginas só com luvas de algodão. Aqui poderia estar a Carta de Doação da Capitania do Piauí, mas para encontrá-la foi preciso uma cuidadosa pesquisa. Livro 21, solo 187 versos, que é o que começa aqui, exatamente, e que continua, tem esta página toda e tem... O português arcaico de Portugal, aliado às condições de conservação do papel, dificultaram o nosso trabalho. Era difícil entender o que os textos diziam. Ajudados por pesquisadores da Torre do Tombo, especialistas em documentos régios, finalmente conseguimos localizar o mais antigo documento referente ao Piauí. Nossa equipe conseguiu localizar nos arquivos da Torre do Tombo o mais antigo arquivo histórico de Portugal e um dos mais importantes do mundo, a Carta de Doação da Capitania do Piauí pelo rei Dom João III ao cavaleiro fidalgo da Corte Real Antônio Cardoso de Barros. A doação da capitania aconteceu em 19 de novembro de 1535. Este é o documento mais antigo relacionado à história do Piauí, uma espécie de certidão de nascimento, uma descrição de tudo o que deveria ser feito na nova capitania que nascia. Um ponto em que o rei determina. Outro sim, faço doação e mercê de iuro e herdade, isto é, de direito e de herdade, para todo o sempre, para ele e para os seus descendentes. E isto porquê? Porque estas cartas de doação aos capitães eram para eles e para os seus descendentes, portanto, eram hereditárias. Além da Carta de Doação da Capitania do Piauí, encontramos também o Foral, o documento real de concessão de aforamento jurídico que estabelecia direitos, deveres e garantias a Antônio Cardoso de Barros, donatário da Capitania do Piauí. A partir da carta de doação que o rei tinha feito, ele dá aqui, ou estabelece a quem é que atribui este foral. Este foral é atribuído, como está dito, ao António Cardoso de Barros, com condições para. E para, por exemplo, começa logo por dizer, item, primeiramente o capitão da dita capitania e os seus sucessores, porque é hereditário, darão e repartirão todas as terras dela, terras de sesmaria, a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam contando, que sejam cristãos, livres, sem foro, nem direito algum,
somente o de serem cristãos. Direto do Museu Militar e do Real Colégio Militar em Lisboa, você vai conhecer a partir de agora a trajetória de João José da Cunha Fidié, o comandante das armas do Piauí. Ele foi enviado para esta região do Brasil para combater o movimento separatista que começou em Oeiras. Um estrategista, um veterano de guerra, João José da Cunha Fidié. Estamos em Lisboa para investigar a vida do homem que liderou no Piauí a mais sangrenta batalha nas lutas pela independência do Brasil. Tenente-general reformado, comendador da Ordem de Aves, diretor do Real Colégio Militar. Para conhecer detalhes da vida do comandante-geral das armas do Piauí, fomos ao Museu Militar de Portugal. Só aqui é possível conhecer o fardamento usado por Fidié durante as batalhas portuguesas, os canhões usados nas guerras, as armas originais dos soldados. Uma viagem no tempo. Entramos em uma sala que preserva toda a documentação militar de Portugal. Uma autorização especial garantiu acesso aos documentos de Fidié. Em uma pequena pasta, eles revelam detalhes da sólida carreira militar do major. Cada promoção detalhada através de mapas. Uma descrição que se estende aos documentos escritos a próprio punho por Fidié na hora de pedir promoções. Apesar do tempo, a maior parte deles está preservado. Entre os documentos importantes encontrados no Arquivo Histórico Militar em Lisboa está este requerimento feito pelo próprio Fidié em 1835 e enviado ao Ministério da Guerra. O documento traz uma descrição minuciosa da carreira militar de João José da Cunha Fidié, dando atenção especial ao trabalho que ele desenvolveu no Brasil e também no Piauí. O texto diz: o brigadeiro João José da Cunha Fidié era tenente em 15 de dezembro de 1814, quando em 1817 foi para o Brasil, na divisão auxiliadora como tenente do Regimento de Infantaria número 15, onde foi despachado capitão em 6 de fevereiro de 1818 e em junho seguinte promovido a major. Em 1821 foi governar a província do Piauí, onde fez serviços relevantes contra a independência do Brasil, em atenção aos quais, por decreto de 13 de março de 1825, foi nomeado major do Regimento de Infantaria número 14 e graduado tenente-coronel por decreto de 15 de janeiro de 1827. No final desta página, uma descrição sobre o Piauí. Em abril de 1835, entendendo haver sido preterido ao posto de tenente-coronel, na promoção de 9 de julho de 1827, requereu ser indenizado, alegando os extraordinários serviços que havera feito como governador do Piauí. Na tentativa de encontrar alguma referência à Batalha do Genipapo, conseguimos localizar um importante mapa. Este é o mapa original do Corpo de Tropas de Infantaria na linha da província do Piauí. Uma referência à distribuição das tropas portuguesas em território piauiense. O documento mostra a situação dos militares entre 1º de janeiro a 20 de junho de 1822, meses antes da proclamação da independência no Brasil. Ele participou nas guerras peninsulares, não é? A grande batalha do Bussaco, que se deu aqui no dia 27 de setembro de 1810, foi uma batalha muito importante contra as forças francesas. E depois toda a campanha da perseguição das tropas francesas até já ao interior de França. Do Museu Militar para o Real Colégio Militar. Aqui, apesar do rigoroso esquema de segurança, conseguimos autorização para visitar os lugares onde Fidié passou boa parte do tempo, depois que recebeu permissão para voltar a Portugal. Entramos em uma sala onde aconteciam as principais reuniões do Colégio Militar.
Fidié nasceu em Lisboa em 1790. Aos 19 anos, alistou-se voluntariamente como cadete no Regimento de Infantaria número 10. Naquela época, Portugal já se preparava para a anunciada invasão napoleônica. Em 28 de dezembro de 1811, ele participa da primeira batalha. Anos depois, começa a adquirir experiência com a Batalha de Albueira, em 1811, e com os cercos de Olivença e Badajoz. Naquela época, o exército de Fidié fez uma marcha que durou 3 meses. Seria uma prévia do que ele enfrentaria anos depois no interior do Piauí. Em 15 de setembro de 1814, ele foi promovido a tenente. 4 anos depois, foi enviado ao Brasil. Nós estamos na biblioteca do Colégio Militar aqui em Lisboa e entre as fotos dos ex-diretores do colégio está a fotografia do Major João José da Cunha Fidié. Fidié foi diretor efetivo da escola de 1837 a 1848, ano em que foi exonerado. O prédio preserva todas as características originais: o grande pátio, as placas de ex-alunos, o mobiliário e o museu do colégio representam um dos mais importantes patrimônios históricos de Portugal. É talvez das funções mais gratificantes que um militar pode desempenhar, é a formação, o ensino, a educação. E é isso que o Colégio Militar faz. De volta a Lisboa, Fidié é promovido a major em 13 de maio de 1825 e foi nomeado o primeiro comandante interino do Real Colégio Militar. Ele foi elevado ao posto de tenente-coronel em 25 de janeiro de 1825. No Arquivo Histórico Ultramarino, conseguimos localizar alguns documentos enviados por Fidié do Piauí para Portugal. Este é um ofício ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cândido José Xavier, sobre a aclamação do rei Dom João VI às cortes, relatando a fuga para o Ceará dos principais mentores do movimento separatista de Parnaíba. O ofício é datado de 22 de dezembro de 1822. Também conseguimos localizar este ofício de 12 de agosto de 1823, escrito em Caxias, no Maranhão. João José da Cunha Fidié fala ao secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Manuel Gonçalves de Miranda, sobre sua demissão e prisão, presumindo que vai ser enviado para o Rio de Janeiro. Fidié foi promovido a brigadeiro em 1844 e em 12 de abril de 1854 foi reformado no posto de tenente-general. Ele ficou eternizado através de livros, escreveu breves esclarecimentos acerca do Colégio Militar e Vária Fortuna de um Soldado Português. Ele morreu em 20 de junho de 1858, aos 68 anos de idade. No século XVI, José Antônio Saraiva conseguiu transferir a capital de Oeiras para Teresina, um processo no mínimo traumático que só foi concluído com a chegada do cofre na nova capital do Piauí. 23 de julho de 1850, José Antônio Saraiva, com 27 anos de idade, é nomeado presidente da província do Piauí. O novo governador já encontra em Oeiras um movimento pela mudança da capital. Saraiva decidiu estudar o assunto com profundidade e constatou que, ao longo de 100 anos, muitas eram as sugestões para se edificar uma nova cidade às margens do rio Parnaíba. Em outubro de 1850, ele faz a primeira viagem para conhecer a vila e encontra a população engajada na luta pela transferência para um lugar mais alto e livre de inundações. Liderados pelo padre Mamed Antônio de Lima, as famílias já haviam escolhido o local para a nova sede, localizada onde existia uma fazenda chamada Chapada do Corisco. É selado um pacto entre Saraiva e os potienses. Se as casas fossem construídas na nova vila, a transferência da capital seria liderada pelo próprio presidente. Saraiva deixou alguns relatos sobre aquele inevitável e difícil processo de mudança. Fácil me foi compreender que, sujeita a febres endêmicas, sempre arruinada pelas enchentes daquele rio Poti, não podia aquela vila florescer e que seus habitantes desejavam com ansiedade edificá-la em qualquer outro lugar. Vamos fazer um acordo de cavaleiro? Vocês se empenham de trazer logo as casas de vocês para cá, que eu vou voltar a Oeiras, não tenho maioria na Câmara ainda, e vou esperar um ano para, quando tiver eleição, me preparar e ter maioria para fazer a transferência para cá. Era um acordo de cavaleiro.
E logo em seguida, o que é que ele fez? Juntou todo mundo, vou fazer logo uma cota para fazer uma igreja. Para projetar o traçado da nova cidade e edificar os prédios públicos, Saraiva contrata o mestre de obras português João Isidoro França, que ergue as primeiras edificações cobertas de palha e estrutura o canteiro de obras ao lado da Praça da Bandeira. Em 25 de dezembro de 1850, é lançada a pedra fundamental da Igreja do Amparo. 2 anos depois, com a celebração de uma missa, é inaugurada a Capela Mor do Marco Zero de Teresina. Saraiva coordenou o processo de instalação de todas as repartições públicas para a nova capital e rebateu algumas críticas na Assembleia Provincial. Reconheço que a mudança da capital fere interesses. Vós decidireis se esses interesses são legítimos e se o futuro do Piauí deve ser prejudicado. Avisado que poderia sofrer um atentado em Oeiras, Saraiva assina o decreto da mudança da capital e deixa a cidade. Aqui no Museu do Piauí está um dos símbolos da transferência da capital, o cofre público de Oeiras, que, de acordo com os historiadores, representava a última esperança de permanência da capital na cidade. O clima em Oeiras, com a mudança, era tão tenso que a população tentou impedir a saída do cofre. Escoltado por vários oficiais e em cima de um carro puxado por bois, o cofre deixou Oeiras em direção a Teresina. Aquele foi um dia de luto na primeira capital do Piauí. Saraiva volta a Teresina no dia 13 de agosto de 1852 e adota medidas para o funcionamento da máquina administrativa, uma ousadia para a época. Não haviam recursos suficientes, não havia infraestrutura básica. Os protestos em Oeiras eram constantes. O processo de transferência da capital surpreendeu até o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro estava em Lausanne, na Suíça, quando chegou o malote oficial. Saraiva fez a mudança da capital de Oeiras para mais do Rio Parnaíba, Rio Puti. Deu o nome de Tereza Cristina, que era a esposa dele. E Dom Pedro disse, rapaz, eu fiz uma besteira, pegar um menino de 27 anos, recém-formado, ele é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, e botei para... Como é que ele vai fazer essa mudança? Dom Pedro não fazia nada durante o Império, que foi quase 45 anos, quase 50 anos, se não fosse com Saraiva. Mas quem foi o homem que mudou o destino do Piauí? Boa parte da história de vida de Saraiva está na Bahia. Para os teresinenses, a decisão mais importante tomada pelo presidente da província do Piauí, José Antônio Saraiva, foi a transferência da capital de Oeiras para a Chapada do Corisco. Mas o conselheiro Saraiva, como ficou mais conhecido em todo o país, era um homem de grande prestígio e influência durante o Segundo Império. Ele nasceu aqui na Bahia, na cidade de Santo Amaro da Purificação, em 1º de maio de 1823. Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, ele foi nomeado para a província do Piauí aos 27 anos de idade e, desde o início, era visto como um homem de ideias novas e liberais. Grande parte desses projetos inovadores para a época surgiam de encontros com os membros da corte. Boa parte dessas reuniões aconteciam aqui na Associação Comercial da Bahia. Saraiva deixou o governo do Piauí para administrar Alagoas em 1853, São Paulo em 1854 e Pernambuco em 1858. Ele participava ativamente da política brasileira, combateu o crime e empenhou-se na melhoria dos trabalhos públicos. Foi deputado provincial, ministro da Marinha, da Guerra, da Fazenda, dos Negócios Estrangeiros, senador do Império e da República. Ele participou da elaboração da chamada Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe, que regulamentou a extinção do trabalho escravo com idade igual ou superior a 60 anos. Com a proclamação da República em 1889, Saraiva voltou para a Bahia. Nossa equipe visitou os prédios públicos onde ele trabalhou. Saraiva se tornou um homem público respeitado, um conselheiro nos momentos de crise. Ele era um dos frequentadores mais assíduos da Associação Comercial do Estado da Bahia. Embora ele tivesse sido jovem, ido como um jovem e com ideias jovens, inovadoras, etc., que foi excelente para o Brasil como um todo, para o Piauí em particular, na realidade, ele era um homem muito lúcido e continuou sendo um político atuante até o final do Império e começo da República. No Arquivo Público da Bahia, conseguimos localizar o testamento de Saraiva. Desgastado apesar do tempo, o documento revela os últimos desejos do homem que transferiu a capital.
Nos arquivos da TV Cidade Verde, um momento histórico para Teresina. Em 2002, nós mostramos pela primeira vez, com exclusividade, a vida, a trajetória política do homem que fundou Teresina. Fomos a Salvador e conseguimos localizar o testamento e o túmulo de José Antônio Saraiva. Sem dúvida, um momento emocionante. Este é o cemitério do Campo Santo, um dos mais antigos e o mais tradicional de Salvador. Foi inaugurado em 1834. E foi aqui que a nossa equipe conseguiu descobrir o túmulo de Conselheiro Saraiva. José Antônio Saraiva está enterrado neste mausoléu. Estar próximo ao túmulo do fundador de Teresina foi uma das maiores emoções para nós. A professora Cecília Mendes não resistiu. Colocou flores e rezou por Saraiva. Viva Piauí, o valor da nossa história.